Olá! Reciclar é preciso e faz parte da agenda do desenvolvimento sustentável dentro dos objetivos do Milênio das Nações Unidas. A meta é diminuir até 2030 a geração de resíduos por meio da prevenção e dos 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar. Ações governamentais têm incentivado essa prática. No final, todo mundo sai ganhando e ainda gera renda para os catadores de recicláveis. Vamos saber mais sobre os materiais recicláveis e a coleta seletiva solidária no Preservar a Lei, que começa agora. Os catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis desempenham um papel fundamental no meio ambiente e no dia a dia da população brasileira. Exercem um serviço de utilidade pública nas atividades da coleta seletiva, triagem, processamento e comercialização dos recicláveis. Dão destino sustentável a materiais que iriam para os lixões ou aterros sanitários. A inclusão social e produtiva desses trabalhadores, por muito tempo restrita à agenda de políticas públicas locais, alcançou a agenda governamental nacional. Em 2006, um decreto estabeleceu que é dever da administração pública federal, direta e indireta, fazer a coleta dos resíduos recicláveis e separá-los na fonte geradora para garantir a destinação às associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis. É a chamada coleta seletiva solidária. A legislação, além de incentivar a reciclagem e diminuir a quantidade de resíduos destinados aos aterros, formaliza o apoio do poder público às cooperativas e associações de recicláveis. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com Alessandro Azzoni, especialista em Direito Ambiental, e com Marcos Vinícius Souza, engenheiro ambiental e conselheiro do CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal. Sejam muito bem-vindos ao Preservar a Lei. E a primeira pergunta já vai endereçada aí ao doutor Alessandro, e eu pergunto: 15 anos da Lei de Coleta Seletiva, como é que está a situação hoje, doutor Alessandro? A lei ela foi muito bem montada, mas ainda nós temos um problema muito grande da administração pública. Um exemplo muito grande que nós vemos nos grandes centros é que quem faz a fiscalização ambiental seriam as secretarias do Verde ou secretarias de Meio Ambiente, mas quem presta o serviço é a própria Secretaria de Serviços. Então, não existe uma conexão direta. Então, essa conexão entre atuação e fiscalização da norma, ela fica perdida na questão da ação direta com as empresas. O que acaba acontecendo é que as empresas adotam essa política por uma questão de produtividade. Elas começam a trabalhar com isso nas suas linhas de produção e percebem que a reutilização dessas matérias, elas são esses descartes, né, praticamente, que eles são produzidos, eles percebem que na sua linha de produção está tendo uma perda. Mesma coisa na questão da construção civil. Ela acaba implantando o plano de gerenciamento de resíduos dentro dos pátios de obras. Justamente eles começam a observar a quantidade de material desperdiçado e acabam revertendo em produtividade. Mas ainda existe uma desconexão entre a administração pública direta, né, com a fiscalização imediata. Vamos dar um exemplo de São Paulo. São Paulo nós temos a Anlub, que faz a coleta de todos os resíduos da cidade, está ligado diretamente com a Secretaria de Serviços, mas quem fiscalizaria a questão dos resíduos seria a Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Então existe um descompasso muito grande entre essa efetividade de você cobrar uma ação direta por um descarte regular. Então, ainda a lei é muito boa, ela já vem evoluindo desde 98 para cá, mas ainda existe um descompasso na administração pública de fazer essa questão da efetividade do plano em si de resíduos municipais, né? Então, eu vejo essa dificuldade. As empresas acabam adotando porque elas são mais fáceis de ser fiscalizadas, né, mas ainda a política pública ainda falta muito. Marcos Vinícius, você que é engenheiro, queria saber dos benefícios da lei, claro, mas também queria saber sobre a reciclagem. Ela fica no final do processo, dos 3 R's, ela é a última que entra?
A maior dificuldade, né, em um país de dimensões continentais é a implementação e a efetiva implementação dessas políticas públicas, né, porque realmente é um desafio. Nós temos um país que mais de 45% dos municípios possuem menos de 10 mil habitantes. Então, como se formar um consórcio de municípios para poder implementar políticas públicas, né, até mesmo de um aterro sanitário, para poder resolver parcialmente o problema, né? A reciclagem, ela tem que ser vista como a última etapa, né? Porque a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece algumas etapas antes de chegar na reciclagem, né? Primeiro, é a não geração. Então, como uma indústria pode lançar um produto para não gerar um resíduo, né? Obviamente, tem que trabalhar com a cadeia da logística reversa. Depois da não geração, é a redução, a reutilização, para aí sim ter a última etapa, que é o descarte, né? E no descarte, nós temos a parte da reciclagem, que é utilizado esses materiais que ainda são servíveis, para poder voltar para a cadeia produtiva, e o que não for utilizado, né, que é o rejeito, ser destinado para os aterros. Ou, eventualmente, novas tecnologias, né, de reutilização desses inservíveis para geração de energia. Porque o aterro sanitário também é uma tecnologia passageira nos países desenvolvidos, né? Só que, infelizmente, no Brasil, ainda está permanente. E as novas tecnologias estão com dificuldades de realmente se fixarem, né, aqui no país. E vamos saber aí um pouco mais sobre como funciona na prática a coleta seletiva solidária nos órgãos federais. O vídeo é da Fundacentro, instituição do governo federal que cuida de segurança e medicina do trabalho. Vamos ver. Reciclar é uma iniciativa para o bem-estar coletivo. Se as pessoas não se conscientizarem, a cidade vai virar um caos. Pensando nisso, a Fundacentro já faz coleta seletiva instituída pelo governo federal, fazendo bem passar por aqui. Nós somos os coletores da coleta seletiva e viemos falar para vocês reciclarem. A gente tá com fome. Não custa nada e vocês ainda ficam bem na fita. Se você fica em dúvida toda vez que olha os cestos de reciclagem, não tem problema, a gente te ajuda. O azul, jornais, revistas, listas telefônicas e tudo que for de papel. Já para o amarelo, os metais. Tampinhas de garrafa, pregos, latinhas de refrigerante. No verde, frasco de remédios, cacos e copos de vidro. E para o vermelho, as garrafas PET, sacos, sacolas e embalagens de plástico. E baterias e pilhas? Esse é meu. E o orgânico é meu. É um esforço a mais que faz a diferença. E beneficia muita gente. Nada de preguiça, hein? É simples, é só acostumar. Pratique no trabalho, pratique em casa. Faz bem para todos, faz bem para você. O que para uns é lixo, para outros é oportunidade. E não se esqueça de desligar o telefone celular. Bom, doutor Alessandro, a lei também prevê uma cartilha que orienta sobre a coleta seletiva. E eu queria saber, isso conscientiza a população? E de que forma que ela é acessível, essa cartilha? A questão da lei dos servidores públicos, lá da 5940, ela tem ainda, teve um curso, uma cartilha de curso de captação dos servidores públicos, né? Mas a cartilha ainda, eu vejo que a questão para a sociedade civil, existe ainda uma questão muito grande na dificuldade de identificação do que é reciclável. Então, existe muita dúvida ainda na separação, na segregação dentro das residências. Eu acredito que só a cartilha em si, acho que ela ainda é falha. Eu acho que ela teria que ser mais divulgado, inclusive nas propagandas dos governos, principalmente municipal, quando faz suas campanhas mais voltadas, esclarecedoras. Até o Marcos pode até falar em questão disso, para fazer a identificação dos resíduos não é uma coisa tão simples assim. E você passar isso dentro somente com uma cartilha muito genérica, ela acaba ainda não tendo a sua eficácia total. E ainda existe uma questão do descrédito dos munícipes sobre a destinação final. Eu acho que o governo municipal ela devia fazer uma apresentação, sim, de como funciona a cadeia de coleta seletiva,
como é feita essa triagem, como chega numa destinação final para que a população entenda no engajamento. Eu vejo muito as questões de muitos condomínios e muitas comunidades que falam assim, a gente recicla, mas eu prefiro passar para uma cooperativa porque a coleta seletiva eu não sei se isso vai para aterro ou não. Então, eu acho que a questão da comunicação dos governos, eu acho que isso é muito importante, não somente com só uma cartilha, ela já ajuda muito, mas eu acho que para solidificar esse engajamento da população, você tem que mostrar que realmente isso é efetivo dentro da sua municipalidade. Eu falo muito por causa do exemplo da nossa cidade, que é uma cidade com com mais de 13 milhões de habitantes na região central, na capital. Então, nós vemos que esse descrédito é o que, às vezes, pode inutilizar uma campanha muito bem feita e uma lei muito bem imposta. Bom, Marcos, eu queria saber como é que funciona esse financiamento para a criação das cooperativas, associações e também a tributação. Eu sei que o plástico é tributado várias vezes. Isso acaba dificultando? Exatamente, Andréia. A maior dificuldade hoje que o setor produtivo de reciclagem enfrenta é falta de estímulo governamental. E uma das vertentes, né, foi como muito bem anunciado, é a bitributação. Quando o plástico ele é gerado, né, a partir da matéria-prima que é o petróleo, ele passa pela cadeia produtiva, vai para o pós-consumo e vai para o aterro, ou eventualmente é reutilizado ou reciclado. Quando entra na empresa, esse plástico ele passa por um processo de tratamento térmico, é reciclado e volta para a cadeia produtiva. Então, ele paga novamente o imposto. E quando vai para o aterro, volta para a reciclagem, paga novamente o imposto. Então, assim, nós temos que rever algumas políticas públicas do nosso país, isso o parlamento tem que desenvolver dentro do Congresso, apoio e estímulo a essas empresas para que realmente possam diminuir essa carga tributária e ter alternativas de aumentar mais a porcentagem de material, não somente o plástico reciclável, né, como outros materiais também. Nós temos hoje tecnologias também de plástico biodegradável, feito de batata, feito de cana-de-açúcar, que eventualmente não tem necessidade de ir para aterros, ir para lixões, e o próprio meio ambiente possa realmente degradar esse material. Mas também não tem estímulo, não tem incentivo. Nós temos o ICMS ecológico, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias, que poderia ser aplicado também para desenvolver essas alternativas, né? Mas precisa realmente de um estímulo para esse setor. E o doutor Alessandro colocou um ponto muito importante, né, na questão de cartilha de conscientização. A cartilha é um instrumento que faz parte de uma política. Então, a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos puxa a educação ambiental, que é diferente de sensibilização ambiental, que também é diferente de você fazer uma cartilha ou um roteiro para poder apresentar para o servidor público, para a população, porque eles estão descrentes que essas políticas, infelizmente, alguns governos tentam implementar e acabam tendo frustrações. E a própria população desacredita no processo de coleta seletiva para reciclagem, né? Então, nós temos uma política que é fantástica, muito bem elaborada, por sinal. Na época que ela foi criada, mais de 150 projetos de leis foram congregados nessa política, só que nós já temos muitos anos, né, que a gente não consegue realmente colocar ela em prática, né? E nós precisamos realmente dar forças para essas empresas que estão reciclando esse material, porque geram emprego, geram renda, e a gente consegue realmente colocar em prática a nossa política. E é justamente delas que a gente vai falar no próximo bloco, só que agora a gente vai ter que fazer um intervalo. O Preservar é Lei faz agora uma pequena pausa e a gente volta já. A gente está de volta com Preservar é Lei e hoje estamos falando sobre materiais recicláveis e a coleta seletiva solidária. A Cooperativa de Material Reciclável de Foz do Itajaí, em Santa Catarina, faz a triagem do lixo que chega em caminhões. Lá, os resíduos são transformados em fardos, montados e prensados, que são vendidos para empresas que usam na fabricação de novos materiais. O vídeo é do projeto Somos do Mar, de Educação Ambiental. Vamos ver.
Para muitos é apenas um lixo, mas para mim é meu trabalho. É de onde eu tiro meu ganha-pão, é de onde eu me alimento, é de onde eu tiro tudo. Eu gosto muito de trabalhar aqui. Gosto de trabalhar aqui, eu tiro o meu sustento. Eu vejo esse trabalho como qualquer outro, é necessário, né? Pela necessidade do meio ambiente, pela necessidade da Lei 12.330, que obriga os municípios a ter coleta seletiva. A gente vem 5 por semana, né? Tem dia que dá bom, semana que depende da produção, né? E já vai fazer 1 ano e 5 meses que eu tô aqui e eu tô gostando, eu gosto. O que eu tenho hoje em dia, dependo muito aqui, devo muito à cooperativa, a esse grupo, gosto desse grupo, me sinto feliz trabalhando aqui dentro. Me sinto completo. Porque eu não gosto da palavra catador, eu acho muito pobre, sabe? Eu acho um nível muito baixo assim para catador, sabe? A gente poderia até se classificar como agentes ambientais, porque nada mais somos do que isso, na verdade. E muitas vezes não somos reconhecidos como deveríamos. Sempre foi uma dificuldade muito grande para a gente ter renda o suficiente para dizer assim, pô, eu trabalhei a semana toda, valeu a pena. Isso sempre foi muito difícil. Tudo isso aqui é resultado da minha, da sua, da nossa atividade humana. E a gente tem responsabilidade nisso. Sabe quando você separa o lixo na sua casa? Depois dele, outras pessoas vão auxiliar a esse resíduo ter uma nova vida, a ter um novo destino, que não seja simplesmente ser amontoado como é num aterro ou num lixão. 4 vezes por dia ou 5 vezes por dia são descarregados os resíduos dentro da cooperativa. E quando é descarregado esse resíduo, ele é manual. Então é utilizada a mão de obra de um cooperado e um funcionário da própria empresa para fazer o descarregamento do resíduo. Daí temos outro cooperado que faz o abastecimento da esteira. E nessa esteira ela é móvel e as pessoas vão separando, que é garrafa PET com garrafa PET, papelão com papelão, plástico com plástico e todos os itens assim, né? Por diante. Doutor Alessandro, como que as instituições governamentais identificam as cooperativas? Como é que funciona a logística? E o mais importante até, essas cooperativas são legalizadas? É uma situação que a municipalidade sofre. Aqui em São Paulo, quem faz o cadastro é a própria Anlurb, ela faz o cadastro das cooperativas que são verdadeiras cooperativas, porque tem que lembrar que as pessoas que são os cooperados, muitas vezes são pessoas muito simples, e aí os falsos empresários se apropriam do nome cooperativa, mas na verdade é simplesmente para fugir da legislação trabalhista. Então a prefeitura ela tem que fazer essa triagem e quando ela acaba fazendo essa triagem, ela acaba vendo que tem muito poucas cooperativas. Como o Marcos bem muito colocou, a questão de financiamento de novas cooperativas deveria ser estimulado cada vez mais. Nós deveríamos ter, dentro de cada municipalidade, um incentivo maior de que aumentasse o número de cooperados e uma fiscalização maior. Só que para você fazer as cooperativas, você tem que ter recursos para que elas se formem, até a capacitação delas, como até para os cooperados. Uma questão que nós colocamos muito aqui em 2014, quando começou a questão da mecanização da coleta seletiva, era a questão de você criar uma quantidade muito grande de matéria-prima reciclável e, com isso, você abaixar os valores dessas matérias-primas e você acabaria colocando as cooperativas em xeque. Então, toda essa política de questão de capacitação, fiscalização, financiamento delas e a fiscalização trabalhista em cima delas para verificar se elas estão agindo como cooperativas e os cooperados são beneficiados com o resultado apurado, isso é muito importante. Só para entender que uma cooperativa dá espaço para o seu cooperado conseguir acumular mais volume e, com isso, conseguir preços maiores na sua matéria-prima apurada. Então, eu vejo ainda uma carência muito grande das municipalidades para incentivo das cooperativas, até não só incentivos fiscais, mas financeiros e até das próprias responsáveis pela coleta dos resíduos nos municípios, de fazer
esse fomento aos cooperativos, né? Marcos, a pandemia tem prejudicado aí o trabalho dos catadores. Aliás, é uma profissão reconhecida desde 2002. Eu te pergunto, eles são treinados? Como é que é a situação deles? Bem, Andréia, por coincidência, eu desenvolvo projetos sociais também com catadores, né? E eu presto consultoria para empresas de reciclagem, né? Então, eu tenho um pouco dessa experiência de como é que está essa cadeia. Em virtude da pandemia, essa classe, infelizmente, ela está sofrendo bastante, porque ela está sendo impedida de trabalhar em virtude da prevenção do risco ao Covid. Algumas cooperativas estão conseguindo colocar em prática protocolos de segurança, mas como o doutor Alessandro muito bem colocou, são pessoas simples, muito sem estudos, sem instruções, e acaba que pessoas oportunistas acabam se apoderando dessas cooperativas, né, para poder diminuir carga tributária. E aí, mais uma pergunta que vem a calhar com a resposta do Marcos. Isso está previsto em lei? Que as pessoas sejam treinadas para identificar, para saber trabalhar com materiais recicláveis? A Política Nacional de Resíduos Sólidos fala da criação, incentivo e até da capacitação das cooperativas. Não só isso, também tem as questões da própria normativas municipais, que é do Plano Municipal de Resíduos, também coloca a questão do fomento e capacitação dos catadores. Só fazendo uma ponderação que o Marcos falou, muito bem colocado, eu acho assim, eles são agentes ambientais, muito bem colocado, Marcos. E com isso ele traz um benefício muito grande, que é alongar a vida útil de um aterro sanitário, e aí os governos acabam tendo um ganho financeiro com isso, que poderia ser revertido muito bem para incentivo das cooperativas, através de treinamento, capacitação, mesmo a questão de fornecer equipamentos para que eles possam, não só as EPIs, mas até a questão de transporte, para que eles pudessem fazer esse sistema de coleta. Existe muito recurso que é reaproveitado. Um exemplo que aqui em São Paulo, o orçamento para a coleta de lixo residencial está em R$1 bilhão, de varreção de rua, mais os demais resíduos, mais R$1 bilhão, ou seja, a municipalidade gasta quase R$2 bilhões só coletando resíduos sólidos na cidade. Então, se você consegue fazer uma redução, um alongamento desse prazo, um prazo de vida, alongar a vida desse aterro, você consegue um recurso financeiro muito fácil para que seja reinvestido para as cooperativas, para os catadores. E no Brasil, apenas 2% do lixo é reciclado. Nos Estados Unidos e na União Europeia, a reciclagem chega a 40% do total descartado. Lembrando que cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, a média diária de lixo chega a superar 1 quilo por habitante. E aí eu pergunto para o Marcos Vinícius, precisa de mais conscientização? E também sobre uma evolução. Será que a gente consegue chegar a uma outra etapa em que a gente transforma resíduo em energia, Marcos? Muito interessante, Andréia. Hoje, mais de 50% dos resíduos eles são orgânicos. Quando a gente não consegue implementar uma coleta seletiva, acaba que dificulta muito a cadeia da reciclagem, porque para você separar o material que é orgânico e não orgânico, ele acaba saindo contaminado. E, consequentemente, o processo de reciclagem ele é mais moroso e necessita de mais energia, água, enfim, recursos naturais. Implementando a coleta seletiva, a gente consegue facilitar enormemente, né, o trabalho das cooperativas. O doutor Alessandro colocou um ponto muito interessante, que é a logística reversa. Nós temos alguns segmentos, né, como alumínio, que foi colocado, temos os pneus, temos os defensivos agrícolas, estamos chegando agora nos medicamentos, e tem outros setores também que precisam avançar, né, que essa logística reversa nada mais, nada menos que que as empresas que fornecem esses produtos, eles conseguem reutilizar esse material ou direcionar para reciclagem, um material já triado. E como foi colocado inicialmente, o aterro sanitário é a última alternativa dentro da política nacional de resíduos sólidos. Nós podemos perfeitamente otimizar esse processo aqui no Brasil
copiando modelos de países desenvolvidos e fazer uma recuperação energética. Dentro do próprio aterro sanitário, né, o biogás ele pode ser captado para geração de energia elétrica, né, ou outros fins, e nós temos o tratamento térmico, que é possível fazer a geração de energia por meio de diversas tecnologias, como a pirólise, plasma, gasificação, carbonização, e tem instituições aqui no Brasil que estão tentando implementar políticas públicas, né, para poder facilitar o incentivo desses setores. Doutor Alessandro, o que falta para chegarmos ao patamar dos países desenvolvidos? Como atingir a meta? É uma pergunta complicada. Legislação nós temos. Nós temos uma legislação, esse Plano Nacional de Resíduos Sólidos, ele foi baseado em alguns planos de sucesso na Europa, né? Então, quer dizer, nós temos a responsabilidade compartilhada, que é o gerador de resíduo doméstico ou até o industrial. Eu acho que falta uma questão de, justamente como o Marcos colocou, a questão de vontade pública, nesse sentido de remanejar recursos, treinamento, porque mesmo que a questão da geração de energia por térmica de resíduos, ela ser um pouco mais cara, mas em compensação você diminui os custos com a coleta seletiva e com os aterros sanitários. Então, é uma questão de balança, você acaba equilibrando um orçamento. A logística reversa ela é fenomenal, mas só que um avanço que nós tivemos foi um decreto no final do governo Temer que autorizou a fiscalização da logística reversa, porque ela não, já que a política nacional não entrava em vigor, ele acabou antecipando o termo da parte da fiscalização e implementação da logística reversa. Acho que esse seria um ponto fenomenal, porque você, a partir do momento que você passa essa obrigação para as empresas, elas vão parar de gerar resíduos que não sejam mais capazes de ser reciclados. Então, você começa a criar uma cadeia produtiva. Tem que ter uma ação nacional ou até os estados que são mais desenvolvidos, chamar essa discussão para o seu bojo e trazer todos eles, o setor produtivo, o setor governamental, as ONGs, as cooperativas, as associações de moradores, e para isso fazer com que isso funcione. A legislação nós temos, tem órgãos ambientais fiscalizadores? Temos, só falta eu acho que a inclusão de todos os players juntos. Bom, eu agradeço a participação de vocês no programa. E o Preservar é Lei fica por aqui. Acompanhe nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. Até a próxima!